Mateus 14, a partir do versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoiteceu, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, futigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus disse: venha. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Ficou com medo. Ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Glória a Deus pela palavra. Vamos celebrar a palavra de Deus. Impressionante, né, gente? Deus tem algo maravilhoso reservado para cada um de nós. Mas sabe o que é que nos distancia muitas vezes daquilo que Deus tem para a gente? O medo. O medo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje à noite. O tema da nossa mensagem é o fantasma do medo. O fantasma do medo. Nós sabemos sim que Deus tem algo para fazer. Ele prometeu, a sua palavra nos diz, há um potencial muito grande em cada um de nós, cada um na sua peculiaridade, cada um na sua particularidade, mas às vezes o que tem travado a gente de viver tudo que Deus tem preparado para a gente é exatamente o medo. O medo, ele é um freio que nos afasta, que nos separa daquilo que Deus tem para nós. Mas em nome de Jesus, nessa noite você vai ser cheio de uma coragem sobrenatural para enfrentar tudo aquilo que tem te travado de alcançar aquilo que Deus tem para você. O medo tem travado muitas vezes a gente. O medo tem travado. A gente acabou de ver no texto o que é que aconteceu com Pedro. Ele olhou, estava vendo Jesus lá, disse: é o Senhor mesmo. Rapaz, Pedro é caba homem, viu? Pense num caba corajoso. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Eu não sei se todo mundo aqui tinha coragem de dizer isso não, viu? Se a gente for bem sincero. E ele venha, Pedro. Pedro se jogou na água e foi. Na palavra de Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Mas aí o texto fala que de repente, ele não estava mais se confiando na palavra de Jesus. Ele começou a perceber o vento, perceber o frio. A confiança dele não estava mais naquilo que Jesus falou, estava naquilo que as circunstâncias diziam. Enquanto ele caminhava na direção do que Jesus falou para ele, ele andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Mas no momento que ele começou a prestar atenção no vento, eu imagino que bateu aquele frio na coluna dele. Ele disse: pelas caridades, eu estou aqui, isso aqui não é possível. E o medo bateu nele. E aí o que é que acontece com ele? Começa a afundar. Começa a afundar. Quantos de nós temos afundado na nossa vida porque somos surpreendidos com o medo das circunstâncias ao nosso redor? O vento frio dos boletos que tem para pagar. O vento frio das decisões que temos que tomar. Tem muita gente aqui que está parada na sua vida ministerial. Está parada porque não tem coragem de tomar uma decisão específica. Quantos relacionamentos que tem travado você e você sabe que é para sair desse relacionamento, mas está com medo de dizer não. O medo tem travado a gente e nos impedido muitas vezes de viver tudo que Deus tem para a nossa vida.
O fantasma do medo tem nos impedido, mas lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, em nome de Jesus, nessa noite, seja encharcado com o poder do Espírito Santo, para ter a coragem que você precisa para tomar as decisões que você precisa tomar, e não ser mais travado pelo medo. Não ser mais travado pelo medo. Gente, o medo impede a gente de viver tanta coisa. Eu vou contar um pouco do meu testemunho em relação a medo. Glória a Deus, porque hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa. Vamos celebrar minha esposa maravilhosa que está aqui. Oi, tudo bem? Desculpa fazer você passar essa vergonha. Eu sou casado com ela. Gente, mas até a gente começar a namorar, demorou. Quem conhece a história da gente, Lorena sabe bem direitinho a história da gente, né, Lores? Demorou muito. Por quê, Carlinhos? Nós éramos muito amigos, nós estávamos na igreja, a gente tinha o mesmo propósito de vida, caminhávamos juntos, e eu já sabia que ela gostava de mim, que eu era um partidão. Era não, gente, não era um partidão. Eu era tão feio. Só a graça. Mas então, ela já sabia disso, mas eu não falava com ela sobre isso. Eu não me declarava. Eu tinha medo. E o tempo foi passando, e eu com medo de falar com a mulher da minha vida. Com medo de me declarar para ela. E por pouco, não dava mais certo. Mas glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso. E a gente conseguiu namorar depois de 3 anos. Quantos anos? 5 anos. A gente até namorar foi quantos anos? Foi uns 4, 5 anos, né? Diga misericórdia. Mas o Senhor me encheu de uma coragem. E eu então me declarei para ela. E hoje estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Graças a Deus. Porque Deus me encheu de coragem nesse dia. Em nome de Jesus, que você seja cheio de coragem também. Ai, Jesus amado. Mas isso travava. Eu era muito inseguro, gente. Eu era tão inseguro que eu tinha receio de tomar certas decisões, de fazer certas coisas, porque o medo me travava de viver tudo que Deus tinha pra gente. E quantas pessoas aqui estão travadas na sua vida, na sua carreira, no seu ministério, nos seus relacionamentos, por causa do medo. Porque o medo tem te travado. O medo acaba sendo uma ferramenta de Satanás para nos impedir de viver o que Deus tem para a gente. Isso é muito sério, por isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e de coragem, de amor, de ousadia para alcançar, tomar as decisões que precisamos tomar. O caminho para o seu maior potencial pode te fazer enfrentar o seu maior medo. O caminho para o teu maior potencial pode te fazer enfrentar o teu maior medo. Veja o caso de Pedro. Jesus chamou ele para andar sobre as águas. E é lógico, a gente lendo isso na palavra parece algo simples. Mas não é simples. Eu nunca tentei andar sobre as águas, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa, se alguém tentou aqui andar, afundou. Porque não é algo simples. A água, o chão quase não aguenta comigo porque eu estou acima do peso, imagina a água. Mas ele teve coragem, ele não temeu naquela hora, e ele andou sobre as águas acreditando na palavra de Jesus. O problema é quando ele começou a perceber o que é que as circunstâncias falavam, e esse é o problema. É quando a gente começa a colocar a nossa atenção nas circunstâncias e não na palavra de Deus. Quantas pessoas aqui estão travadas porque precisam tomar decisões e não tomam por causa do medo. A insegurança tem prendido muitas pessoas. Ah, Carlinhos, eu sei que eu preciso tomar essa decisão. Eu sei que eu preciso terminar esse relacionamento doentio, mas eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu tenho medo de fazer isso, de falar isso, porque eu não sei o que é que as pessoas vão falar. O medo aprisiona você. Mais uma vez eu vou dizer, o caminho para o seu maior potencial pode te fazer passar o caminho do seu maior medo.
pode fazer você enfrentar o seu maior medo. Por isso, nessa hora, nessa noite, aliás, nós vamos orar para que você seja revestido de poder, para que o medo não te trave, para que o medo não te segure, porque você não nasceu para receber espírito de covardia, espírito de medo, mas sim espírito de poder, de amor, espírito de equilíbrio. Então, em nome de Jesus, não deixe o medo travar você. Não deixe o medo travar você. Às vezes a gente tem medo de tomar certas decisões no trabalho. Existem pessoas que trabalham em lugares que você sabe que não está dentro da legalidade. E talvez Deus queira que você saia desse emprego, mas você fica, mas o que é que vai ser de mim depois? Com o que é que eu vou pagar minhas contas, Carlinhos? Meu irmão, deixa eu ler um texto para você. Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 29. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, qualquer outra coisa por causa do reino. O que é que diz no próximo versículo? Por causa do reino de Deus. Versículo 30. Diga a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus. Bota o versículo 30 em nome de Jesus, meu irmão. Deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e no futuro a vida eterna. A sua decisão, pelo que a palavra de Deus manda você fazer, vale a pena, tem recompensa, vale a pena fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então não seja aprisionado pelo medo, mas seja cheio de coragem para tomar as decisões que você precisa tomar, em nome de Jesus. Se você quer isso, celebre o nome de Jesus. Porque o medo nos separa do nosso maior potencial. A gente vai encontrar medo da rejeição, por exemplo. Existem pessoas com medo de rejeição. E a rejeição é uma armadilha muito grande, porque às vezes a gente se aprisiona no vício da aprovação. Existem pessoas viciadas em aprovação. As pessoas aproveitam suas mídias sociais para receber uma aprovação, para receber aquilo que ela acha que necessita, o olhar das pessoas. E quando não tem um olhar suficiente, faz algo estrambólico, começa a postar foto de qualquer jeito, começa a postar foto sensualizando, e ainda bota um versículo embaixo, o Senhor meu pastor nada me faltará. Porque precisa de aceitação, porque precisa de elogio, porque precisa de pessoas babando por ela. A prisão, esse vício pela aceitação tem te impedido de viver algo sobrenatural de Deus. Pessoas dependentes de conforto. Eu preciso estar no meu conforto. Enquanto eu estou aqui, as contas tudo paga, está tudo bem. Enquanto eu estou vivendo aqui, está tudo tranquilo. Mas no momento que o calo aperta, no momento que as coisas apertam, ela esquece até que Deus existe. Ela começa a reclamar, Deus, por que o Senhor fez isso? Está aqui a minha saúde, aí de repente alguém é acometido na família de uma enfermidade mortal, e aí começa a culpar Deus por isso. Viciadas em conforto, em situações confortáveis. Mas Deus pode fazer você enfrentar situações desconfortáveis para gerar em você tudo o que Ele quer gerar em você um caráter aprovado, gerar em você fé, gerar em você algo sobrenatural. Por isso precisamos ter muito cuidado, porque o medo, ele tem várias caras. Uma delas é justamente esse vício da rejeição. Uma delas é essa dependência da rejeição, essa dependência do conforto, essa dependência emocional. Um outro tipo de medo. Muitas pessoas têm medo de falha. O medo da falha é tão grande, ele foca tanto nas falhas que acaba se tornando um escravo das falhas. Acaba se tornando um escravo do pecado, porque morre de medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus, seja livre dessa prisão do pecado na sua vida. Você não nasceu para focar a sua atenção no pecado, para focar a sua atenção nos erros, mas você nasceu para focar a sua atenção em Jesus, e assim você vai conseguir passar por cima de todas as falhas que podem tentar lhe aprisionar a um selo, a um rótulo. Às vezes as pessoas pensam, não, Carlos, é porque você não me conhece, mas eu sou essa pessoa mesmo que faz isso de errado. Deus me ama assim do jeito que eu sou. E você tem tanto medo de tomar uma postura de não fazer mais. E você tem tanto medo que se aprisiona nessa bolha. Ou então o medo de perder o controle. Existem pessoas que são controladoras e morrem de medo de perder o controle.
Perdeu o controle da casa, perdeu o controle dos amigos. Tem gente que controla tanto a vida dos amigos que se terminar um culto e não for para o lugar que ela disse que era para ir, ele fica com raiva. Eita, Jesus, fala, meu pai. Não, se o GC não acontecer do jeito que eu quero, eu não vou para o GC. Se a programação não sair do jeito que eu estou querendo, eu não vou, não preste. E ainda sai fazendo a cabeça do povo. Liga para não sei quem, manda um áudio para não sei quem, aí diz, olha, não vai dar certo, eu vou logo avisando, combinaram isso, eu não estou de acordo. Depois eu digo, eu avisei. Porque precisa ter o controle de tudo. É tão viciada em ter o controle de tudo, que o medo de perder o controle afasta ela de viver o que Deus tem para a vida dela. Meu irmão, o medo é mais uma vez eu vou dizer isso, o medo é uma ferramenta do diabo para nos aprisionar e nos afastar do nosso real propósito de vida. Por isso, em nome de Jesus, seja cada vez mais cheio de espírito de autoridade, de poder, de amor e de equilíbrio, amém? Pode celebrar o nome de Jesus. E eu trouxe aqui 2 pontos para falar com vocês. Eu não quero me estender muito, eu quero ainda que a gente tire um tempo para orarmos, porque em nome de Jesus nós seremos livres nessa noite de todo tipo de medo que tem nos aprisionado, amém? E nada vai impedir a gente de viver o que Deus tem para a vida da gente. E antes de prosseguir, antes de perseguir o seu potencial e enfrentar os seus medos, tenha em mente 2 coisas. Eu quero que você anote essas 2 coisas que você precisa ter em mente para enfrentar os seus medos. Primeiro, lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é. Jesus disse a Pedro, venha, e enquanto ele estava se confiando no que Jesus falou sobre ele, porque quando Jesus diz assim, venha, quer dizer, Pedro, você é alguém capaz de andar sobre as águas, sim. Enquanto ele se agarrou nessa certeza de quem ele era em Cristo, ele realmente andou sobre as águas. O problema é que às vezes a gente está agarrando a nossa identidade, não aquilo que Jesus fala sobre nós, mas estamos agarrando a nossa identidade naquilo que as pessoas falam sobre nós, no que o nosso histórico fala sobre nós, às vezes até no que os nossos familiares falam sobre nós. Talvez fica ecoando na sua cabeça uma mentira que você pode ter ouvido de algum familiar seu, dizendo, você não vai dar para nada, você não vale nada, você não vai conseguir, tudo que você faz dá errado. E essas mentiras começam a tentar construir em você uma identidade falsa, de pessoa que não vai dar para nada, de pessoa que não vai conseguir. Mas em nome de Jesus nós precisamos nos agarrar à nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Nossa verdadeira identidade de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando nós nos apropriamos dessa identidade, meu irmão, não tem quem pare a gente. Não tem quem pare a gente. Jesus disse, Pedro, venha, ande sobre as águas. E enquanto ele estava acreditando nisso, que ele era capaz disso, ele andou sobre as águas. Até o momento que ele começa a prestar atenção em quê? No vento. Ele começa a prestar atenção no vento, nas circunstâncias. E então ele olha, não, eu não sou isso que Jesus está falando. Eu não sou capaz de andar sobre as águas. Está vendo esse vento, está vendo esse frio. E o medo começa a distorcer a sua identidade. E quando o medo começa a distorcer a sua identidade, você deixa de viver o sobrenatural. Pedro passou a afundar, porque não estava vivendo o sobrenatural mais na cabeça dele. Por quê? Porque ele passou a se agarrar no que o exterior dizia e não no que Jesus dizia. Por isso não podemos abrir mão de quem nós somos em Cristo Jesus. Deus te fez para o extraordinário e somente você pode impedir que isso aconteça. Eu vou repetir isso. Deus te fez para o extraordinário e somente você pode impedir que isso aconteça. Como, Carlinhos? Como eu posso impedir que isso aconteça? Acreditando nas mentiras do diabo sobre você. Acreditando no que as pessoas falam sobre você. Em nome de Jesus, seja cheio de uma certeza de que o que Deus fala sobre você é a verdade sobre você. E sabe o que é que a palavra de Deus diz que você é? Você é filho de Deus, você é amigo de Cristo Jesus, você é justificado, você é um com Deus, você pertence a Deus, você é membro do corpo de Cristo, escolhido por Deus e adotado por seu Filho, você é redimido, perdoado de todos os seus pecados, você é completo em Cristo Jesus, você tem acesso direto ao trono da graça de Deus em Cristo Jesus, você
você é livre de toda condenação do pecado, você está certo de que Deus trabalha para o seu bem em todas as suas circunstâncias, livre de qualquer condenação, livre de qualquer tipo de acusação. Você é estabelecido, ungido, selado por Deus, escondido em Cristo Jesus, cidadão dos céus, nascido de Deus. O maligno não pode te tocar. Você é o ramo de Cristo Jesus, a videira verdadeira. E eu posso dizer muitas outras coisas aqui. Você é o templo do Deus vivo, você é ministro da reconciliação de Deus, você é feitura de Deus, você nasceu para dar certo sim, e nada pode impedir que você viva isso. Quando você está agarrado em Deus, quando você está agarrado em Deus, como disse o apóstolo Paulo, meu irmão, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece, se você se agarrar às verdades que Ele diz sobre você, amém? As verdades que Ele diz sobre você. Lembre quem você é. Meu irmão, quando você lembrar quem você é, não tem diagnóstico no mundo que te impeça de viver o sobrenatural. Quando você se agarra à fé, porque às vezes a gente se resume a um diagnóstico médico. Ele diz, você tem tanto tempo de vida. Aí Deus diz, não, você não é isso. Mas aí você fica, não, Carlinhos, mas Deus usa a medicina. E Ele usa a medicina sim, viu, gente? Se Ele está dizendo que eu vou viver tanto tempo, é porque eu vou viver tanto tempo. Se Ele está dizendo que eu estou assim, é porque eu estou assim. O problema não é o diagnóstico médico. O problema é você acreditar mais no diagnóstico médico do que no diagnóstico do médico dos médicos. E deixar que o medo prenda você. Muito bom, pastor, muito bom. Nós temos um testemunho vivo aqui, que eu quero compartilhar com você. Eu quero chamar a Rafa aqui na frente. Gente, essa é a Rafa, vamos celebrar a vida dela. Rafa, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Qual foi o diagnóstico que você recebeu 6 meses atrás? Há 6 meses atrás, eu vim para o culto, no dia 24 de setembro, pela manhã, eu fui diagnosticada com câncer. Né? E aí a doutora disse assim, você está nas mãos de Deus. Eu disse, eu estou na melhor mão. Chegou na melhor mão. Faz sentido. E aí, ela disse, vamos fazer o tratamento. E ali eu fiquei simplesmente calada. Porque eu sabia o Deus que eu servia. E a fé, ela age por 2 vias. Ou resolve o problema, ou te fazendo suportar pela graça. Se você tivesse se prendido ao medo nessa hora, Rafa. E nesse momento, quando ela me deu esse diagnóstico, eu peguei para mim, eu disse, eu não tenho isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus levou todas as nossas enfermidades. Amém. E ali eu peguei para mim, eu comecei a clamar a Deus. Vim do hospital realmente chorando, mas não porque eu tinha sido diagnosticada com aquilo, porque eu sabia que eu não tinha aquilo dentro de mim. Amém. Né? E aí, eu vim para o culto na quarta do encontro, que foi Samuel Wagner. Quem lembra aqui que ele profetizou sobre a minha vida? Amém. E naquele momento, ele disse para mim que já sabia do meu diagnosticado, que eu tinha sido diagnosticada. E ali eu fiquei calada, porque em momento algum eu não falei nada para Samuel Wagner. Mas ele sabendo que ele já sabia. E aí ele falou assim, Rafaela, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Rafa, e o que é que aconteceu essa semana, Rafa? E aí, ele profetizou. Ele disse assim para mim, Rafaela, quando terminou o culto, você crê que você está curada? Eu disse, eu creio, Samuel. Eu creio porque eu sirvo um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz, um Deus que faz o sobrenatural Amém. Acontecer. E nada vai me abalar, porque o que está em mim é maior do que está no mundo. Eu recebi isso para mim, eu peguei para mim. E ali ele pregando a palavra de Deus, e ele disse que eu vinha para cá, de 2020. Eu vinha com o diagnóstico da doença e o da cura. E hoje, aquilo eu peguei para mim. E hoje eu fui para o hospital, fiz uma biópsia. E o doutor perguntou assim para mim, Rafaela,
você tá com o seu diagnóstico de 2019? Eu disse, tô, doutor. Bem calma. Parece que eu tomei uma injeção, eu tomei uma injeção de Deus sobre a minha vida. Uma injeção, eu fiquei completamente anestesiada, nada me abalou. Nada que veio, eu disse, Senhor, se for para acontecer, mas conforme seja a tua vontade, que a tua vontade venha prevalecer sobre a minha vida. E ali eu vinha toda manhã para a oração aqui de terça. Contei o meu testemunho para servir para as pessoas, que fortalece sim. Em momento algum não murmurei. Em momento algum só dava glória, porque eu sabia que Deus ia mover montanhas. E eu estava tranquila, eu estava em paz, eu estava completamente anestesiada. Porque tem muita gente que recebe diagnóstico e deixa se abalar. Se abate, se entrega. Em momento algum, eu não vou me entregar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Amém. E hoje eu fui para o hospital pela manhã e ele perguntou, você está com o seu diagnóstico de 2019? Eu disse, estou. Peguei o meu diagnóstico aqui na minha mão, me dei, eu entreguei. Aí ele comparou o diagnóstico de 2019 com o diagnóstico de agora. Não, isso aqui está errado. Gente, eu só fazia rir. Errado? Errado não, doutor. Foi Deus. Amém. Foi Deus. Não tem nada Glória de a errado Deus, aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aí ele olhou pra mim, tão assustado, eu dei um glória, como aquele glória. Eu disse, só glória. Aí foi tão alto que ele se assustou. Amém, ele ficou parado, amém. olhou pra minha cara. Você acha que essa menina é normal, não? Aí ele olhou pra mim e disse assim, você tem noção desse diagnóstico que eu tô agora, nesse momento, na minha mão? Eu disse, tenho. Eu estou curado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí ele olhou, como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu disse, porque Deus me revelou. Ele usou pessoas que profetizou sobre a minha vida. O Paulo falou até para mim, terça-feira, antes de eu vir para o exame hoje. Ele disse, Rafa, vou te falar uma coisa que Deus mandou te falar. Tu crê que tu tá curada? Eu disse, eu creio. Tu crê que tu não vai derramar uma gota do teu sangue para fazer essa cirurgia? Eu disse, eu creio. Só recebendo a bênção, né? Que a gente tem que receber. Amém. E aí, quando eu cheguei no hospital, ele disse, vou dar sua alta, você tá curada. Amém. Você tá curada. Aí disse assim, eu vou lhe examinar. Ele ainda duvidou do diagnóstico, segundo. Eu vou te examinar. Quando ele começou a me examinar, ele olhou para mim e disse assim, cadê a mancha? Eu disse, Jesus tirou. Amém. Aí ele olhou assim para mim, acho que essa menina é doida. Aí ele disse, Rafa, você tá curada. Amém. A mancha desapareceu. Amém. Amém. O seu diagnóstico deu. Não que você já está curada com câncer. E você não vai precisar fazer a cirurgia. Amém. Você pode celebrar o nome de Jesus pela vida da Rafa. Ele continua poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar ou pedir, pelo seu poder que opera em nós. Ela foi curada porque aquele que anda sobre as águas, ele continua poderoso e está andando nesse lugar para curar a sua vida, para transformar a sua vida.